Vamos meditar na palavra de Deus? Vamos aqui meditar na palavra do Senhor. No livro de João, conta a história de Marta, Maria e Lázaro. Marta, Maria e Lázaro eram irmãos, e a palavra de Deus diz que eles eram amados do Senhor Jesus. E a palavra conta que Lázaro veio adoecer. E Marta, Maria, manda que chame a Jesus e manda um mensageiro ir ao encontro do Senhor e a falar para ele que Lázaro estava enfermo. E o mensageiro chega lá e diz: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. E Jesus responde para ele: olha, essa enfermidade não será para a morte. E o mensageiro volta para trás e fala para Marta Maria que aquela doença não será para a morte. Mas a palavra conta, a Bíblia relata que Lázaro ele veio a falecer. E Jesus, depois que Jesus recebeu o recado daquele mensageiro, Jesus ainda permaneceu no seu local ainda 2 dias antes dele chegar aonde estava Lázaro. A palavra de Deus diz que quando Jesus chega na cidade de Betânia, onde morava Lázaro, Maria e Marta, a palavra de Deus diz que Lázaro já estava morto. E a palavra de Deus diz que Marta vai ao encontro do Senhor. E ela fala assim: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Porque Marta acreditava muito que aquele amor de Jesus, que aquele carinho, que aquele cuidado de Jesus pela família dela era tão incrível que ela não acharia que Jesus abandonaria ela no pior momento da sua vida, que seria a morte do seu irmão, que seria a doença do seu irmão. Mas a palavra diz que Jesus responde para ela: Marta, o seu irmão há de ressuscitar. E a palavra de Deus diz que Marta ainda questiona com o Senhor e fala assim: Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar, mas na ressurreição do último dia. Só que Jesus não estava falando de ressurreição do último dia. Jesus estava falando do milagre a qual ele iria fazer naquele exato momento. A palavra de Deus diz que Jesus caminha em direção ao sepulcro. A palavra de Deus diz que lá está uma grande multidão. E a palavra do Senhor também diz que ali estão os sacerdotes, ali estão os fariseus, saduceus, e ali estão pessoas curiosas, e ali estão pessoas que estão ali para ver o que Jesus ia fazer naquele lugar. Então a palavra de Deus diz que Jesus chegou ali em frente ao sepulcro, ele fez uma oração. E o que me chama a atenção, Jesus precisava de fazer uma oração ali naquele exato momento para que Lázaro viesse a ser ressuscitado? Não, não precisaria. Mas Jesus fez aquela oração para mostrar para aquela multidão, para mostrar para aquelas pessoas ali incrédulas o poder que há no nosso Deus. Então Jesus queria mostrar para eles, apesar que Jesus não precisa mostrar nada para ninguém, mas Jesus queria mostrar para aquela multidão de incrédulos que Deus enviou Jesus para fazer coisa grande. E a palavra de Deus diz que Jesus, ele ressuscitou, ele curou, ele fez coisa grande aqui na terra, porém, uma ressurreição de Lázaro, ou mesmo que se Jesus tivesse lançado uma palavra e tivesse falado assim, não, volte para trás e fale para Marta Maria que Lázaro não vai morrer. Só a palavra de Jesus já era o suficiente para que toda a história viesse a ser resolvida. Mas a palavra de Deus diz que aquele problema levou Lázaro à morte e que Lázaro ainda foi sepultado. O que me chama a atenção é que quando Jesus chega naquele local, Jesus fez aquela oração. Então Jesus grita e diz: Lázaro, saia para fora. A palavra do Senhor diz o seguinte, que Lázaro saiu com os pés e as mãos amarradas. Porque naquela época tinha aquele processo todo ali para o sepultamento. E a palavra do Senhor diz que Lázaro ele saiu amarrado, coberto com um pano no rosto, mas ele saiu. E a palavra de Deus diz que Jesus mandou que tirasse aqueles nós, aqueles panos ali de Lázaro, e Lázaro ficou vivo. E a palavra do Senhor diz que aquela multidão que estavam por ali ficaram com inveja, aquela multidão que estava ali ficaram incrédulos, ficaram aterrorizados de falar, gente, como assim? Como Jesus, ele veio aqui fazer milagre? Nós precisamos acabar com a vida desse homem. Nós precisamos pôr um ponto final nessa história.
da onde já se viu, ele está crescendo muito aqui neste lugar. Ele está passando dos limites, ele vai passar na nossa frente, ele vai crescer mais do que nós. A palavra do Senhor diz que Lázaro sai com vida. E o que me chama a atenção, gente, é que Jesus chorou. Jesus, ele chorou na frente do sepulcro. E Jesus, ele brada e chama Lázaro para fora. Uma das coisas mais difíceis nessa vida é lidar com a morte. É tanto que Jesus chorou no sepulcro do seu melhor amigo, do seu amigo íntimo. A palavra do Senhor diz que Lázaro, ele é amigo íntimo de Jesus. E a palavra de Deus diz também que quando Jesus, ele foi ao Calvário, aonde ele foi pisoteado, aonde que ele foi cuspido, aonde ele foi xingado, aonde que ele foi menosprezado, aonde que ele foi criticado, aonde que ele foi zombado, aonde que ele foi ferido. A palavra de Deus diz que Jesus, ele clama ao Senhor, ele clama a Deus, ele fala assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Que o que Jesus queria dizer: Senhor, meu Deus, meu Pai, se possível, não deixe que eu venha experimentar a morte. Mas era necessário Jesus morrer na cruz do Calvário para que eu e você tivesse acesso ao céu, para que eu e você tivesse acesso à presença de Deus, para que eu e você tivesse acesso à presença do Espírito Santo de Deus que está aqui na terra, porque é Ele que preenche o nosso vazio, é Ele que preenche as nossas dores, é Ele que sara as feridas da nossa alma, o Espírito Santo Consolador, é Ele que intercede a Deus por nós. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, Ele intercede a Deus por nós, com gemidos inexprimíveis. Ele se apresenta a Deus por nós. Ele conta para Deus aonde está aqui a dor que está sangrando o nosso coração. Ele conta para Deus aonde está a enfermidade que está doendo. Ele conta para Deus palavras que a gente não sabe explicar, dores que a gente não sabe como explica para o Senhor, problemas, situações a qual a gente não sabe como falar com Deus. Porém, pelo intermédio do Espírito Santo, ele chega a Deus. A palavra de Deus diz que ele chega com gemidos, que ele chega com gemidos inexprimíveis, que ele conta para Deus aquilo que a gente não pode falar, aquilo que palavras humanas não dá conta de falar para Deus, aquilo que o nosso pensamento, aquilo que o nosso coração não dá conta de expressar, mas o Espírito Santo, ele chega perante a presença do Pai, perante a presença de Deus, para contar para ele aonde está doendo aqui na nossa alma, aonde está sangrando aqui dentro de mim, dentro de você, aonde está a ferida que está sangrando o nosso coração. Então, a palavra do Senhor relata que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E uma coisa que me chama muita atenção, Lázaro, ele poderia ter sido livre da morte, ele poderia não ter experimentado a morte somente com uma palavra de Jesus. Jesus poderia falar para aquele moço, não, o mensageiro, fala para Marta, Maria, que Lázaro não vai morrer. Porque só uma palavra do Senhor Jesus já era o suficiente para que Lázaro não morresse. Mas a palavra relata que Lázaro veio a falecer. E o que me chama atenção nisso tudo é que muitas das vezes, na nossa vida também, nós estamos com uma causa, nós estamos com uma situação que nós apresentamos a Deus. Nós falamos assim: Senhor, tá doendo aqui, Senhor, venha sarar minha família, Senhor, venha fazer um milagre na minha casa. Ou você questiona, você fala para Deus: Senhor, o meu pai está ali naquela situação, o meu filho, a minha mãe. E você apresenta o seu casamento, você apresenta a sua vida a Deus, você apresenta os seus problemas, você apresenta as suas feridas, as suas causas perante ao Senhor. E muitas das vezes acontece que o pior chega, que é a dor da perda. Então a palavra de Deus diz que tudo que o nosso Deus, ele faz, é bom, perfeito e agradável. A palavra de Deus diz que boa é a vontade do Senhor. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. A palavra do Senhor nunca volta vazia. Todo aquele que lança na presença de Deus, de forma nenhuma ele é lançado fora. Marta, Maria mandou chamar Jesus.
e de maneira nenhuma aquele pedido ele foi rejeitado. Por mais que pareça que Jesus ele não atendeu, por mais que pareça que Jesus demorou, por mais que pareça que Jesus abandonou na hora da sua pior dor, parece que Jesus abandonou, Jesus virou as costas. Por que Jesus permitiu que eu passasse por isso? Por que Jesus permitiu que eu viesse perder o meu irmão? Por que Jesus permitiu que a morte chegasse? Porque se ele tivesse aqui, justamente aqui, o meu irmão não teria morrido, o meu irmão não teria falecido. Mas a palavra de Deus diz que Jesus falou que essa doença não é para a morte. Mas Lázaro veio a morrer. E o milagre que Jesus fez na vida de Lázaro foi de surpreender aquela multidão. Foi de surpreender aquelas pessoas que estavam ali. Mesmo Jesus sendo ameaçado de morte, mesmo ele correndo o risco de ser preso, de ser levado à morte, Jesus ele não temeu, ele foi lá fazer aquilo que Deus autorizou ele fazer, que é o milagre, que é a cura, que é a ressurreição, que é vida. Por isso Jesus ele te dá vida e vida com abundância. E muitas das vezes acontece algo na nossa vida, acontece algo comigo, acontece algo contigo, acontece algo na nossa vida que vem a ruína, que vem as lágrimas, que vem o choro, que vem a decepção, que vem a afronta, que vem tudo. E a gente pensa, eu e você chegamos a pensar, Jesus, ele me abandonou. Jesus, ele me deixou no meu pior estado, no meu pior momento, na minha pior dor. Jesus virou as costas para mim. Mas hoje o Senhor está aqui nos alertando que Ele veio na nossa vida para fazer um milagre extraordinário. Ele veio para fazer coisa grande. Ele veio para trazer uma vida abundante para mim e para você. Então, muitas das vezes parece que morreu, parece que foi enterrado, mas o Senhor ele chega para ressuscitar na tua vida aquilo que está morto, aquilo que perdeu em você a essência, o seu sorriso, a sua vida, os seus projetos, os seus sonhos, parece que eles estão mortos, parece que eles estão enterrados, parece que você não tem vida mais, parece que as suas percas, as suas dores chegaram a um ponto que você não sente mais a alegria da vida, mas o Senhor está dizendo para mim e para você nessa hora que Ele é o caminho, Ele é a ressurreição, Ele é a vida e Ele está aqui falando para mim e para você, não temas porque eu estou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça fiel. No Salmo 121 diz que o nosso Jesus ele não dorme, que o nosso Deus ele não tosqueneja, não dormirá e nem vacilará o teu pé, porque aquele que te guarda, ele não dorme. O Senhor, ele não dorme. O Senhor, ele não tosqueneja, ele não pisca. Ele não pisca. Então, o Senhor, ele está contigo, ele é tua sombra, ele é tua direita, ele está contigo todos os dias da tua vida. Então, por mais que a tua luta esteja difícil, por mais que a tua luta esteja doendo, acredite que o mesmo Jesus que foi lá na cova de Lázaro, que o mesmo Jesus que foi lá e ressuscitou Lázaro, é o mesmo que está aqui hoje, é o mesmo que está falando no nosso coração aqui agora, é o mesmo que vai trazer para a nossa vida aquilo que já está morto na nossa vida, aquilo que a gente que já acha que está enterrado, que já não tem mais como voltar à vida, não tem mais como voltar às esperanças, mas enquanto você tem vida, a esperança, enquanto você está vivo, enquanto você está respirando, enquanto tem fôlego de vida aí, Jesus está pronto para trazer cura, para trazer milagre, para fazer o impossível acontecer. Às vezes o teu cenário ele pode estar um cenário de dor, um cenário de morte, um cenário de luto, mas o Senhor quer renovar a alegria do teu coração. O Senhor, ele quer trazer a calmaria para tua alma. O Senhor, ele quer fazer coisa grande na sua vida. O Senhor, ele quer te visitar com a presença especial, que é a presença do Espírito Santo. Aquela presença que te tira do chão, que te tira das lágrimas de sofrimento, de desespero. Ele quer sarar as feridas da tua alma. Ele quer alegrar o teu coração. Ele quer fazer coisa grande na sua vida. Não temas, porque o Senhor, ele é contigo e é ele que te ajuda, é ele que te fortalece e é ele que sempre vai estar contigo todos os dias da sua vida.